Boa noite para todos, aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um vídeo nesse canal de bênção chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita em seu momento certo. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, comentarista, historiador, arqueólogo, comentarista bíblico, judaico, grego e também histórico e cultural. Este é mais outro comentário lindo e maravilhoso que estamos fazendo sobre o livro de Gênesis até Malaquias, ou melhor dizendo, de Gênesis até Apocalipse. Um comentário feito a passo, falando detalhadamente sobre a cada livros da Bíblia Sagrada. Isso mesmo. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, o canal oficial Maçã de Ouro em Salva de Prata. Ou se não, você coloca lá Evangelista André Santos, Cronos, Kairos e Olá. Ou Evangelista André Santos, especialista em cultura judaica. Ou se não, você escreve lá Evangelista André Santos, Maçã de Ouro em Salva de Prata. Quero dizer a todos que isto é um lema que está sobre a minha vida, sobre os meus ombros, sobre o meu coração, baseado no livro de Provérbios 25. Quero deixar a todos com Shalom Kavai, paz e esperança, e Shalom Lahema para todos. Quero desejar para vocês um dia de esperança, uma noite de esperança e uma noite de prosperidade. Vamos para mais um comentário lindo e maravilhoso da Palavra de Deus. Quando nós observamos o livro de 1 Reis, devemos observar alguns pontos temáticos. Fazemos um estudo temático de cada livro e uma hermenêutica avançada, fora a exegese que a gente fazemos de cada livro a respeito que nós já se falamos neste canal. Então vamos olhar o primeiro ponto de vista do livro de 1 Reis. Sabemos bem na verdade que o livro de Reis existe 6 fases históricas na geografia bíblica. Isso mesmo. Na geografia bíblica, a primeira fase do livro de 1 Reis é o reinado de Salomão. A segunda fase é a construção do templo. A terceira fase é a divisão final dos reinos. A quarta fase é o reino de Judá e Israel. A quinta fase é as 7 guerras em 116 anos. A sexta fase é o ministério biográfico de Elias. Ao segundo ponto de vista do livro de Reis I, sabemos bem na verdade que o estudo tem que ser bem cauteloso sobre a história biográfica de Reis. E então a gente temos que fazer um estudo cauteloso, isso mesmo. Ao terceiro ponto da história do livro de Gênesis, foi escrito aonde? O livro de 1 Reis, ele foi escrito aonde? Esta é mais uma paraxá, uma pauta e uma enquete do livro de 1 Reis. Vamos analisar alguns elementos. O livro de Reis foi escrito na Palestina no ano 1046 ao ano 616, no ano antes de Cristo. As tradutores, por volta, dizem que foi no ano de 294 a 289 antes de Cristo. Foi escrito por Isaías ou Jeremias, ou sua outra forma final. Então o livro foi compilado por volta do ano 743 ao ano 683. Isso é uma base que sabemos que o livro de 1 Reis, ele foi compilado, foi copiado. Olha só que interessante. Ao quarto ponto de vista do primeiro livro de Reis, que realmente foi o autor, que quem escreveu foi Jeremias, só podia escrever aquele que era escriba ou profeta, ou algum sacerdote da época. Deixa de falar, Jeremias não foi, mas também o livro e as tradições dizem que foi Isaías que escreveu. Ao quinto ponto de vista do livro de 1 Reis, as tradições judaicas dizem e afirmam que foi Isaías que escreveu o livro de Jeremias.
E outros dizem que foi Jeremias, mas eu fico com Isaías, 2 Crônicas 32, verso 32. Ao sexto ponto de vista do livro de 1 Reis, sabemos que tem 22 capítulos e 816 versículos. E também sabemos que o livro de 1 Reis contém 66 perguntas e 71 profecias cumpridas, e 92 ordens de Deus e 9 promessas. Isso mesmo, 9 promessas. Ao sétimo ponto de vista do livro de 1 Reis, na dispensação da lei dos reis, dizem a história que só no livro de 1 e 2 Reis contém 19 reinos. Olha só que interessante. O primeiro reino era Jeboroão e o último rei foi Oséias. Isso é uma base histórica geográfica dos reis da época. Ao oitavo ponto de vista, você sabia que mostra coisas que Salomão não podiam? Olha só, coisas que Salomão não podia. E quais seriam essas coisas que ele não podia? Salomão, ele não pede essas coisas perante a Deus. Longevidade, riqueza, vida de seus inimigos, honra, prata e ouro. Olha só que interessante. Salomão não pede nada disso. Ao nono ponto de vista sobre o livro de 1 Reis, que existe 14 pontos de diferenças que João Batista era parecido com Elias. Na tipologia seria o terceiro Elias, que era Jesus. Olha só que interessante. Ao décimo ponto de vista, ao primeiro livro de Reis, sabemos que contém 8 bênçãos de obediências. Você sabia disso? Que o livro de 1 Reis contém 8 bênçãos aos obedientes? Vamos observar? Deus ouve do céu e perdoará todos os pecadores, confessando o verdadeiro pecado. Segundo, aprenderá o bom caminho que deve andar. Terceiro, receberá a bênção materiais. Quarto, receberá a resposta para as orações. Quinto, receberá recompensa de acordo com a obra. Sexto, aprenderá a temer a Deus e saberá o seu nome. Sétimo, Deus defenderá a sua causa. Oitavo, o homem mostrarão a sua misericórdia. Isso são as 8 bênçãos de Deus aos obedientes. Olha que lindo! Então, quando nós observamos que esses são os 9 pontos da bênção ao obediente, vamos para o 11º ponto de vista do primeiro livro de Reis. Você sabia que o livro de Reis contém 12 coisas que agradaram a Deus? Olha só! Vamos lá? A primeira coisa que agradou a Deus, Israel ser abençoado. A segunda coisa que foi Israel ser o seu povo. A terceira coisa foi a oração de Salomão. A quarta coisa foi as pisaduras do Messias. A quinta coisa foi a vida e a missão do Messias. A sexta coisa, salvar as almas através da pregação. A sétima coisa, colocou os membros na igreja. Oitava coisa, ressurreição dos mortos. A nona coisa, separação de Paulo para pregar aos gentios. Olha só que coisa linda e interessante. Então, esse é um ponto da história do livro de 1 Reis e os seus detalhes sobre o livro de 1 Reis. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, deixando a todos com Shalom Kavai.